Salve, rapaziada, mais um dia 28/3/2023, 14º dia do processo de viver de luz. Eu gosto de enfatizar essa questão do processo de viver de luz, porque, como eu acho que eu já falei em outros vídeos, é diferente de um jejum. Um jejum, não tem alguns requisitos, né? E esse viver de luz ele tem alguns requisitos, né? Ontem ainda estava lendo o livro e ela coloca, a autora Yasmin coloca sobre essa questão de uns pré-requisitos para você poder fazer o jejum, né? Para você poder fazer o processo. E durante o processo e pós o processo, então, não é simplesmente um jejum. Ele é mais completo, né? No sentido de que no jejum você fica sem se alimentar ou sem beber e tenta tocar a vida, né, de uma forma normal. Nesse não, você precisa do repouso, você precisa respeitar a cirurgia espiritual, você precisa respeitar o processo de cura, né, que é agora, hoje, 14º dia, finaliza aí a segunda semana e o processo de cura e de cicatrização, vamos dizer assim, colocar assim, dos pontos, né, que foi feito durante a cirurgia, começa a ficar mais consolidado. Eu tenho teimado um pouco, tenho sido um pouco teimoso e estou sofrendo aí as consequências, eu diria assim, porque para mim o mais difícil está sendo ficar sem fazer nada, ficar no ócio, ficar parado, ou ficar repousando, ou ficar meditando. Então eu tenho tido muita dificuldade com isso e tenho sentido, né? Na atividade, hoje fui fazer uma caminhada, eu sinto que minhas pernas ficam meio mole. Fui fazer um yoga agora aqui, meus braços, sabe, tipo, você tenta levantar aqui, ele fica dolorido, fica como se fosse cansado realmente. Então acaba sendo alguma coisa assim que não é prazeroso, não é natural, não é gostoso de fazer. Tem aí uma certa dificuldade. E justamente isso que o livro pede, né? Para que você repouse, que você respeite esse período. Então eu estou sendo um pouco negligente com isso. Porém, estou buscando ficar mais tempo repousando. Parece que na leitura do livro ela coloca que várias pessoas começam, várias pessoas estão aptas para fazer, fisicamente, mentalmente, meditam, já tem um fluxo, porém não conseguem seguir essas regrinhas e aí começam a sofrer algum tipo de alteração. E realmente parece que é o que está acontecendo, né, comigo nesse momento, por não estar seguindo esse procedimento. Esta noite foi bem complexa, dormi muito pouco, tive muito, a minha cabeça, eu estava cansado, estava com o olho cansado, estava com sono, assim, porém eu não conseguia dormir, minha cabeça ficava assim a todo tempo pensando em várias coisas, né? E coisas aleatórias, nada a ver, às vezes sobre cachorro, sobre árvores, sobre casa, sobre carro, sobre coisas sem nenhum tipo de preocupação que eu tenha com isso nesse momento. Mas ficava ali, sabe, atormentandinho, como se fosse algo importante. E não me deixava dormir. Aí eu acordava a cada passo, mexia muito durante a noite. Aí eu tive escolher o celular, acho que era 3h30 da manhã. Eu olhei assim, falei, nossa, não estou conseguindo dormir e tal. Tentei fazer a meditação, tentei me concentrar, tentei respirar, tentei todo tipo de coisa, não conseguia. Então, eu estou percebendo que talvez, né,
o fluxo de informações que eu estou recebendo esteja interferindo. Celular, estou lendo um livro, conversando com as pessoas, isso parece que está interferindo no meu processo. O que eu recomendo é que você fique isolado realmente de pessoas, de comida, de tudo. E eu me propus a desafiar um pouquinho diferente, né? Conviver com as pessoas, no caso eu tenho minha esposa e o rapaz que mora aqui, porém eu converso muito com eles, né? Troco muita ideia e tal, para que eu não queria que fosse algo tão isolado assim, como se fosse tão distante do mundo real. E tô, tô, tô balançando entre esses dois mundos aí para ver se consigo um pouco mais de equilíbrio. Então, o que está pesando nesse momento é realmente isso. Então, o fator do cansaço parece que está bastante grande nesse momento. Não é um cansaço assim, tipo de, estou cansado. Eu levanto, minha cabeça, minha visão começa a ficar meio turva assim, vem umas estrelinhas, parece que eu vou cair, desmaiar. Quase toda vez que eu levanto é isso. A questão do mental, né, está bastante balançado, bastante oscilando, bastante assim, e a convivência, né, com as pessoas tá assim também deixando a coisa um pouco mais complexa. Mas tudo bem, né? A questão espiritual, que era a minha busca principal inicialmente. Ontem fizemos uma fogueira, fizemos mantras, fizemos oração e estou buscando internalizar cada vez mais isso para buscar esse sentimento de conexão. E não tô ainda tão conectado com essa questão. Eu não sei também como seria diferente. Tem o sentido, né? Quando você sente, você fica mais sutil os seus sentidos, assim, percebe que alguma coisinha a mais, por exemplo, estava fazendo yoga agora e não conseguia ficar com os braços levantados. E aí me veio assim, tipo, às vezes quando eu estava mais disposto, tinha mais energia, eu ficava, nossa, mas como é que tal pessoa não consegue fazer isso? Como é que tal pessoa não consegue fazer aquilo? Né? E não me colocava no lugar da pessoa para entender que é às vezes uma carência, uma deficiência que deve ser entendido. E eu não entendia, simplesmente, nossa, mas eu fico aqui tanto tempo parado, a pessoa não consegue. Então me traz essa realidade não devo me comparar com ninguém e nem comparar ninguém a mim. Eu devo respeitar as dificuldades e as habilidades de cada um. Então, se me colocar no lugar desse tipo de comportamento me está fazendo sentir isso, né? Que estar um pouco mais enfraquecido nesse momento me colocou nessa posição de, tipo, você deve compreender melhor as pessoas. E traz esse respeito, essa empatia um pouco mais. Então, esse dia de hoje foi bem assim, mais complexo nesse sentido, para eu poder entender, né, a visão do próximo, a visão do outro, a visão daquele que muitas vezes eu debochava ou brincava, não falava para a pessoa, né, claro, por respeito, mas mentalmente ficava na minha cabeça, nossa, aquela pessoa, né, não está se esforçando, não está querendo. A gente foi fazer uma posição simples, que antes eu fazia várias vezes, amolecia as pernas e o braço ficava. Então, serve para mim, nesse processo serve para isso. No livro, ela fala que para cada um o processo é diferente. Né? Para cada um o resultado é diferente. Para cada um a sensação é diferente. Então, de repente, eu vim buscar uma coisa e vou receber outra. Talvez as minhas sombras, aquilo que eu tinha como escondia, não queria aparecer,
está começando a aparecer agora. Então, fica, né, nesse dia de hoje, para mim, fica esse aprendizado, esse entendimento. Valeu, gratidão por estar acompanhando mais uma vez, esse meu 14º dia, finalizando aí e partindo para a última semana, né? Graças a Deus tem sido um bom processo e muito aprendizado. Tchau.